Oi, gente. Bom, agora sim, nossa última aula do curso aí preparatório para as provas federais. E aí, nossa aula de biologia, né? Como de praxe, é sempre aula para fechar nossa semana aqui. E seguindo aí o nosso cronograma, né? A gente estava fazendo, não correção, né? Mas a gente estava fazendo as provas anteriores do Polune. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe aqui para vocês hoje as provas dos 3 últimos anos, a parte de biologia, a prova de 2018, de 2019, de 2020, para a gente fazer junto aqui e entender, para vocês verem o que cai na prova, como é que é cobrado. Vocês vão ver que tem, a grande maioria do conteúdo a gente viu, tem algumas coisinhas que a gente não viu, né, que está no módulo azul, que infelizmente a gente não conseguiu ver esse ano, dada a nossa condição de aula aí, né, tivemos alguns percalços, então a gente não conseguiu ver o módulo azul, mas eu imagino que isso não vai prejudicar vocês aí com relação a nada. Vamos começar então. Eu comecei pela prova de 2020, né? Que é a prova do ano passado, para quem entrou na escola esse ano. E aí, a primeira questão da prova, ela fala o seguinte: durante a evolução, os vertebrados deixaram de viver exclusivamente no ambiente aquático. O primeiro grupo de vertebrados a não depender totalmente do ambiente aquático para viver foi o grupo de anfíbios. A gente estudou anfíbios, a gente falou sobre isso. Eles foram o primeiro grupo que passaram a viver na terra, mas eles ainda tinham uma relação com a água, principalmente para a reprodução. Porém, nas suas fases imaturas, como ovos e larvas, dependem desse tipo de ambiente para se desenvolver, dependem da água. Diferentemente dos anfíbios, os répteis conseguem completar seu ciclo de vida totalmente fora da água. Os répteis foram o grupo que conquistaram a independência da água, o grupo animal que finalmente se tornou independente da água no seu ciclo de vida. Não é que ele não precise de água, né? Mas no ciclo de vida dele, para reprodução, crescimento, ele não depende da água. Essa maior independência da água deve-se ao aparecimento de estruturas que facilitaram a disseminação dos répteis pela crosta terrestre. Então, eles têm características que surgiram, né, neste grupo e que facilitaram isso. Assinale a alternativa que não apresenta uma estrutura que apareceu primeiro no grupo de répteis. Letra A, pele impermeável. Pele impermeável é uma característica dos répteis. O grupo anterior, evolutivamente falando, que é o grupo dos anfíbios, a pele deles é permeável, eles realizam troca gasosa através da pele. Lembra disso? Que a respiração deles é pulmonar, mas eles complementam isso também fazendo troca gasosa na pele. Os répteis não. Então, pele impermeável está correto. Letra C. Órgão sexual intromissor. Isso aqui também é uma novidade que ocorreu nos répteis. Os anfíbios, o macho e a fêmea colocavam o órgão reprodutor perto um do outro ali na água, né? E cada um deles liberavam os gametas na água. A fecundação ocorria na água. Órgão sexual intromissor, que é o órgão que é introduzido no corpo do outro animal, é característica que surgiu com os répteis. Ovo com casca rígida. Isso também é característica dos répteis. Eles são o primeiro grupo de animal a ter ovos com casca rígida. Anfíbio não tem ovo, né, lá na água, mas os ovos não têm casca rígida. Pulmão, letra B. Não, pulmão não é característica nova em réptil. O anfíbio já tinha pulmão. Ele só realizava um complemento da respiração através da pele, mas a respiração dos anfíbios já era pulmonar. Então, pulmão não é novidade que chegou com o grupo de répteis, não. Então, o que não apresenta aí uma característica que surgiu com os répteis é o pulmão, a letra B. Isso já existia nos anfíbios. Correto? 28. O mosquito Aedes aegypti é originário da África subsaariana. Aedes significa odioso e Egipte do Egito. Eu não sabia que Aedes aegypti significava odioso do Egito, mas é um nome adequado para ele.
e se dispersou com grande facilidade para todos os continentes por diferentes meios de transporte. Há relatos que o mosquito chegou ao Brasil pela primeira vez em navios que faziam o transporte de escravos durante a colonização portuguesa. O ciclo de vida do mosquito inicia-se quando os ovos eclodem e as larvas transformam-se em pupas e os adultos emergem, como ilustrado a seguir. Então tem aqui a mosquita fêmea, né, que ela põe os ovos dela na água, aí vira aqui a larva cresce, vira uma pupa e se transforma no mosquito. Certo? Seguindo aí, ó. Sobre o Aedes aegypti, analise as afirmativas a seguir. Primeira, os ovos resistem ao ressecamento e as larvas nascem quando os ovos são reidratados. Isso é verdade, não é? Os ovos do Aedes aegypti, se é colocado lá na água, se a água seca, a larva, o ovo não morre, ele consegue sobreviver aí por um longo período fora da água. O ovo só não vai chocar. E aí, quando ele entrar em contato com a água de novo e se reidratar, aí ele vai chocar e a larva vai nascer. Então, a primeira afirmativa está correta. Deixa eu botar um certo aqui para ela. Então, certo para a primeira, não ficou um certão, né? Mas tudo bem. Segunda afirmativa. Os imaturos, as larvas, habitam lagos e riachos, e os adultos o interior de residências e florestas. Gente, mosquito da dengue põe ovos em água parada. Riacho é água parada? Não, é água corrente. Então não vai pôr ovos em água corrente. Então, não, riacho não, está errado. Adulto em residência e floresta? Sim, principalmente na residência, né? Então a segunda está errada. Deixa eu marcar aqui. Segunda errada. X para ela. Terceira, as larvas alimentam-se de micro-organismos e detritos em decomposição e as fêmeas adultas de sangue. Sim, a terceira está correta. As larvas que ficam lá na água se alimentam de detritos e as fêmeas adultas se alimentam de sangue. Deixa eu escrever aqui embaixo qual que está certa. A1, porque eu estou ficando sem espaço para corrigir. E a 3, a gente marcou como correta. 4. As larvas respiram por brânquias externas, as pupas por trocas através da superfície do corpo. Não. Isso aqui eu nem cheguei a explicar, na época não falava na apostila, quando a gente falou sobre o Aedes aegypti, né, sobre inseto. Mas tanto as larvas quanto a larva, ela respira através de um sifão que ela possui. E a pupa, ela respira, a troca gasosa dela é por uma estrutura que ela possui aqui. Como é que se chama? A gente estava lendo a estrutura ontem, eu não vou lembrar o nome. Mas, de qualquer forma, não são trocas gasosas através do corpo. Tanto a larva quanto as pupas possuem estruturas destinadas à respiração. Não são brânquias e também não é troca gasosa através da superfície do corpo. Então a 4 está errada. 5. Os imaturos podem ser eliminados por inseticidas na água, certo? Você joga um inseticida na água, uma água sanitária, você vai matar as larvas. E os adultos por pulverização de inseticida ou fumacê. Também está certo, você mata o mosquito da dengue com fumacê ou com inseticida. Então a 5 também está correta. 5. Então qual a opção que a gente marca? 1, 3 e 5 corretas é a letra C. Opção C aqui, ó, do nosso gabarito. Certo? 29. Considere o gráfico a seguir, que mostra a variação aproximada da temperatura corporal de dois animais, 1 e 2, em função da variação da temperatura do ambiente. Então, variação de temperatura do corpo de animais, a temperatura corporal e a temperatura ambiente. Se a gente observar ali, olha, o animal 1, a temperatura do ambiente aumentando, a temperatura dele mantém-se mais ou menos a mesma, né? Ele não aumentou, deu uma diminuidinha aqui, mas coisa muito pouca. Mas a temperatura dele é constante. Animal de temperatura constante são chamados de animais homeotérmicos. Lembra? A gente estudou isso nas últimas aulas. Em compensação,
O animal 2, olha, à medida que a temperatura do ambiente aumenta, a temperatura do corpo dele aumenta também, né? Aumenta junto com a temperatura do ambiente. Esses animais são chamados de pecilotérmicos. Então, o animal 1, ele é homeotérmico. O animal 2 é pecilotérmico. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever isso aqui, né? Na mão. Esse aqui é homeotérmico, eu acho que é com H mesmo. Homeotérmico, que agora me fugiu. E esse aqui de cima é pecilotérmico. O 2 é pecilotérmico e o 1 é homeotérmico. Com base no gráfico, é correto afirmar que os animais 1 e 2 são respectivamente. Letra A, tubarão e lagartixa. Tubarão é um peixe. Peixe é pecilotérmico. O animal 1 é pecilotérmico? Não. Então, não é letra A. Lagartixa é um réptil. Réptil é pecilotérmico. 2 é pecilotérmico, está até correto. Mas o tubarão não é homeotérmico. B, chimpanzé e jacaré. Chimpanzé é mamífero. Mamífero é homeotérmico. Correto. Jacaré é pecilotérmico. Então, a letra B está correta. O chimpanzé é homeotérmico e o jacaré é pecilotérmico. Sapo e pomba. O sapo é pecilotérmico, a pomba, que é uma ave, é homeotérmica. Homem e galinha. O homem é homeotérmico, a galinha, que é uma ave, também é homeotérmica. Opção correta, letra B. Grupos de animais pecilotérmicos, vertebrados: peixes, anfíbios e répteis. A temperatura varia de acordo com o ambiente. Aves, mamíferos, são homeotérmicos. A temperatura é constante. Correto? Questão 30. Analise as afirmativas abaixo apresentadas, combinações de características encontradas nas plantas. Plantas a gente também estudou. Após a análise, atribua V para as verdadeiras e F para as falsas. V ou F? Plantas vasculares que possuem vasos condutores, xilema e floema. Estamos falando aí de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O gametófito é a fase duradoura e tem ausência de sementes e frutos. Planta vascular, gametófito é a fase duradoura. Errado. Planta vascular que o gametófito é a fase duradoura, eu estou falando de... está errado. Vascular é esporófito, a fase duradoura. Está errado por isso. Não é nem... Então, já estava pensando em outra coisa. Então, a primeira aqui é falsa. Eu preciso olhar cá. Não adianta eu olhar para o datashow. Falsa. Segunda, plantas vasculares. O esporófito é a fase duradoura. Correto. Então, aí está certo. Planta vascular com presença de sementes e frutos. Gimnospermas e angiospermas, elas têm sementes e têm frutos. Então, está certa essa segunda frase. Então, verdadeiro. Terceira, plantas avasculares, sem xilema e floema. As briófitas. O gametófito é a fase duradoura, certo? A ausência de semente e de fruto. Briófita não tem semente, briófita não tem fruto. Essa frase é verdadeira. Avasculares. O esporófito é a fase duradoura. Não. Avascular, o gametófito é a fase duradoura. Acabei de falar aqui em cima. Então, essa aqui é falsa. Vasculares. O esporófito é a fase duradoura. Tá certo. Ausência de sementes e frutos. Tá certo também. Sabe por quê? Pteridófita, samambaia. Samambaia é uma planta vascular, que o esporófito é a fase duradoura, e ela não tem nem semente e nem fruto.
Então, é verdade, por causa das pteridófitas. Então, ficou FVV, FV. FVV, FV é a letra D do nosso exercício, correto? Então, essas foram as questões que caiu na prova de Biologia 2020. Vamos ver 2019 agora. Prova de 2019, questão 27. O oxigênio atmosférico, O2, ele está voltando. Ah, sou eu batendo na caneta, gente. Ô, criatura. Não, mentira, não sou eu não. Achei que a culpa era minha, não é não. Deixa eu ver se agora vai ficar. O oxigênio, O2, é inalado pelos pulmões e transportado pelo sangue para diferentes partes do corpo. No interior dos vasos sanguíneos, o O2 se difunde até os tecidos e passa para o interior das células através da membrana plasmática. Nas células, o O2 é utilizado por um compartimento citoplasmático, uma organela, durante a produção de energia. Essa questão aqui, ela é uma matéria do módulo azul, que a gente não chegou a estudar, então vou dar uma explicadinha rápida aqui para vocês. Analise a alternativa que apresenta corretamente o nome do compartimento, o nome da organela celular, da parte da célula que é responsável pelo processo de respiração. Na letra A eu tenho aqui, olha, núcleo. O núcleo é a parte da célula responsável pelo controle e armazenamento de material genético, DNA e RNA. O núcleo não tem nada a ver com respiração. O negócio dele é material genético, DNA e RNA. Então, não é letra A. Vacúolo. O vacúolo é uma região da célula. O vacúolo é como se fosse uma bolsa dentro da célula. Onde esse vacúolo ele é utilizado para armazenamento de substâncias. Armazenamento de substância não é respiração celular. Ele vai digerir substâncias, vai guardar substâncias estranhas que entraram na célula, vai transportar substâncias para fora da célula. Então, o vacúolo não tem nada a ver com isso. Mitocôndria. Mitocôndria é responsável pelo processo chamado respiração celular. É na mitocôndria que acontece a respiração celular. Lisossoma é uma outra organela, na verdade é uma substância, uma enzima dentro da célula que atua na digestão de substâncias. Ela vai digerir proteínas, vitaminas, substâncias que a célula precisa para a realização de seus processos metabólicos. Então, respiração celular é função da mitocôndria. Correto? 28. O vírus da AIDS, ou HIV, é responsável pela síndrome da imunodeficiência adquirida. Atualmente, o tratamento de pacientes infectados pelo HIV se dá por um coquetel de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse tratamento permite levar uma vida praticamente normal, porque inibe a replicação do vírus, não sendo, porém, capaz de eliminá-lo totalmente do organismo. Pacientes que abandonam o tratamento poderão desenvolver sintomas da doença e vir a óbito. Analise a alternativa apresentada, que apresenta corretamente a explicação sobre o que acontece com pacientes que são infectados pelo HIV, mas não tomam o coquetel. O que acontece com a pessoa que possui o vírus do HIV, mas que não faz tratamento? O sistema reprodutor deixa de produzir gametas em função da baixa produção de hormônios sexuais. A gente estudou a doença da imunodeficiência adquirida, a síndrome, e a gente viu que nada tem a ver com a questão de produção de gametas. O vírus do HIV, ele atua atacando o nosso sistema de defesa. O sistema imunológico, sistema de defesa, deixa de combater patógenos em função da destruição das células de defesa. Essa é a opção correta. É isso que o vírus do HIV, o vírus da AIDS, faz no corpo da pessoa. Ela vai impedir que o sistema imunológico ataque células estranhas, que atuem realmente como nosso sistema de defesa, deixando o corpo suscetível a qualquer outra doença.
É isso que o vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida causa no corpo da pessoa, correto? Questão 29. O heredograma a seguir apresenta uma família na qual estão indicados os alelos A minúsculo e A maiúsculo, Azinho e Azão, para um gene relacionado a uma determinada doença, sendo que somente a mãe AA não é doente. Então, olha, o pai é Azinho, Azinho, a mãe Azão, Azinho, o filho Azinho, Azinho, a filha Azinho, Azinho. Caso alguém não saiba, no heredograma, que é uma estrutura de árvore genealógica, só que para gene, né, não é árvore mesmo, o quadradinho representa o sexo masculino e o círculo o sexo feminino. Então, pai, mãe, filho, filha. A condição para não ser doente é qual? Ter o A maiúsculo. Aqui é doente, aqui também e aqui também. Eles vão ter um filho. Quando um casal tem um filho, metade do material genético vem do pai e a outra metade vem da mãe. O pai, ele só pode transmitir Azinho, Azinho, porque é tudo que ele tem, olha. Ele tem 2 As minúsculos. A mãe, ela pode transmitir o Azão ou então o Azinho, ela pode transmitir as duas coisas. Considerando aqui as possibilidades, eu posso ter esse primeiro Azinho com o Azão. Nossa, que controle, hein? Ou então esse Azinho com esse Azinho aqui, gente, com o Azinho de cá, que vai ficar Azinho, Azinho. O segundo A aqui do pai com o Azão da mãe. Ou então o segundo Azinho do pai com o Azinho da mãe. São essas 4 possibilidades, ó. Azinho, Azão, Azinho, Azão, Azinho, 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 Azinho. Para não ser doente, tem que ser esse ou esse. 2 em 4. Sobre o heredograma, assinale a alternativa correta. A possibilidade desse casal ter uma terceira criança doente é de 50%. Doente, doente. 2 em 4. 50%. Então, a letra A está correta. A possibilidade de ter de uma criança doente é, sim, de 50%. Correto? Questão 30. A figura a seguir representa uma flor hermafrodita, uma flor completa, que tem tanto o órgão reprodutor feminino quanto masculino. A gente estudou isso. E suas estruturas principais, que estão numeradas. Estrutura 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Eu volto aqui. Leia as seguintes afirmativas sobre a estrutura dessa flor. O grão de pólen é produzido na estrutura 1 e transportado para a estrutura 2 durante a polinização. O grão de pólen é produzido aqui e transportado para cá? Não, é o contrário. Ele é produzido em 2 e transportado para 1, de preferência de outra flor, né? Fecundação cruzada. Então a primeira está errada. Os polinizadores, como os insetos e aves, são atraídos pela estrutura 3. A estrutura 3 é a pétala, que é colorida, que serve justamente para atrair o agente polinizador. Então a 2 está certa. Então, bota aí certo na 2. Já deixa eu escrever aqui. Questão 2, correta. 3. Após a fecundação, o fruto será originado na estrutura 5. Vamos ver se o fruto vai ser originado na estrutura 5. Que estrutura é essa aqui? Isso aqui é caule. O fruto vai ser originado no caule, gente? Na estrutura 5? E aí? Tem condição não, né? Fruto originado no caule é meio muito, né? Então tá errado. Aliás, não escreve, a 3 está errada. 4. A estrutura que origina a semente está contida na estrutura 4. Semente. Aqui dentro, ó, no ovário da flor. A semente, ela é formada a partir do ovário da flor. Então, sim, a 4 está correta.
Então estão corretos. Nossa Deus, que 2 horroroso. 2, agora sim, né? E 4. 2 e 4 é a letra A aí do nosso gabarito. Correto? Essa então foi a prova de 2019. E agora para fechar a prova de 2018. Uma senhora idosa, sentada em sua cadeira na sala, assistindo um documentário sobre saúde e atividade física, assusta-se ao ouvir um forte barulho vindo da cozinha. Seu coração dispara imediatamente. Ela se pergunta: o que será que aconteceu? Tratava-se apenas de algumas louças que caíram da prateleira do armário. E aqui está a pobre senhora, né, assustada, suando, né, o suor voando aí. Após a análise da situação, a senhora assustou com o barulho e da figura aqui, ela suando, e considerando como se dá a coordenação do organismo humano. É correto afirmar que a senhora idosa, o que aconteceu? Ela assustou e aí ela até suou, né? Provavelmente o coração dela disparou e ela, né, suou de susto. Letra A. Ela recebeu a informação, o barulho, do ambiente externo por meio de um órgão sensorial. Sim, ouvido, órgão sensorial. Ela ouviu o barulho e se assustou. O susto, a resposta, o susto, ocorreu pela coordenação do sistema nervoso e do sistema endócrino. O nosso sistema nervoso é o que controla todos os outros sistemas, inclusive. Ouviu o barulho, absorveu aquela informação, deu um susto nela, que fez o coração dela disparar, ela querer levantar para saber o que aconteceu. E o sistema endócrino, sistema responsável pela liberação de substâncias do nosso corpo, suor é produzido pelo sistema endócrino. Então, já de cara, a letra A está certa. Letra A, recebeu informação do ambiente externo por meio de um órgão sensorial e a resposta ao susto ocorreu pela coordenação do sistema nervoso e sistema endócrino. Questão 28. A pele representa 15% da massa corporal e desempenha várias funções, como proteção, regulação da temperatura, sensibilidade, excreção, imunidade e ainda ativação da vitamina D. No contexto cultural, a pele, com seus diferentes tons, separa os seres humanos uns dos outros. Durante séculos, a cor da pele tem servido para odiosas formas de discriminação. No entanto, com base na genética, sabemos que tal discriminação é infundada. Geneticamente, somos todos iguais, a cor da pele em nada nos difere. Já que biologicamente não é possível considerarmos a existência de raças entre a espécie humana. As diferenças no tom da pele estão ligadas a adaptações evolutivas dos grupos humanos aos diferentes ambientes, em função da radiação solar e da absorção da vitamina D. Então aqui tem uma explicação para os ignorantes que acham que a cor da pele faz alguma diferença. E aqui a gente tem uma célula epitelial, meramente ilustrativa, que não vai afetar em nada. Com base no texto e na análise da figura, é correto afirmar que a cor da pele é apenas uma característica humana, que depende principalmente da quantidade de... Gente, corzinha na pele, que eu não tenho, inclusive, é resultado da presença de melatonina ou melanina? Melanina, né, gente? Melatonina é hormônio de sono, não vamos mexer com isso agora. Então, letra A ou letra B ou letra D, quer dizer, melanina, B ou D. Melanina, produzida pelas células epiteliais da epiderme e presente nas células da derme. Melanina, produzida nos melanócitos e presentes nas células epiteliais da epiderme. Melanina é produzida pelos melanócitos, ao nome ó, já conta. E está presente nas células epiteliais da epiderme. Letra D, a opção correta. Beleza? 29. Para estudos na área de microbiologia,
descobriu-se que a bactéria Streptococcus ineai afeta o cérebro de peixes, causando a doença do peixe louco. Tem doença da vaca louca, tem doença do peixe louco também. A partir de 1995, os criadores de truta de Israel começaram a vacinar seus peixes. Apesar dessa iniciativa, em 1997, ocorreu uma epidemia causada pela linhagem de bactérias resistentes à vacina. Muitos cientistas acreditam que essa linhagem tenha surgido por pressão gradual seletiva induzida pela vacina. Esse pressuposto sugere que a vacina permitiu, então a vacina matava as bactérias, só que aí depois de um tempo já vacinando, teve um surto da doença. Por que isso aconteceu? Por mutações nos peixes, tornando eles suscetíveis à infecção, a vacina deixou os peixes mais sensíveis, mutou o organismo deles? Não, gente. Mutações na bactéria, tornando-as resistentes às vacinas. As bactérias sofreram mutação e aí se tornaram resistentes? Também não. Aumento da proliferação da linhagem de bactérias mutantes resistentes à vacina. É isso aqui que aconteceu. A gente sabe que quando a gente trabalha com vacina, para vírus ou bactéria, sempre vão ter alguns indivíduos que, fortuitamente, na sorte, são resistentes. Quando começou a aplicar a vacina, matou as bactérias. Quem sobreviveu? As resistentes. E aí elas foram proliferando. Depois de um certo tempo, tinha muita bactéria que resistia à vacina. Então aí deu um surto da doença. Foi isso que aconteceu. E para encerrar, a questão 30. A questão 30 fala assim: em diferentes estágios do ciclo celular, a molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, apresenta diferentes níveis de condensação, enrolamento, conforme apresentado na figura abaixo. Então aqui a gente tem uma charge, né? Análise do DNA, então o DNA deitado no divã, fazendo uma análise com seu terapeuta. E aqui a análise, olha. Aqui a gente tem a molécula do DNA e vocês observam, ó, DNA, ponto A, dupla fita de DNA. Ponto B, DNA ao redor de proteínas, estomas. Ponto C, aí o DNA ele foi se enrolando ali ao redor daquelas proteínas e elas foram grudando umas nas outras, olha, foi ficando todo mundo juntinho. E aí formou essa fitinha foi se enrolando, igual fio de telefone, enrolou, até formar isso aqui, ó. Isso aqui se chama cromossomo. Isso é um cromossomo. O DNA, ele se transforma em cromossomo em um determinado momento dentro da célula. Quando é que o DNA se transforma em cromossomo? Quando a célula vai iniciar um processo de duplicação. As células do nosso corpo, elas estão constantemente se multiplicando para poder repor as células que morrem. E aí nesse processo de multiplicação, de divisão celular, o DNA ele se duplica, se compacta, formando os cromossomos. Então, respondendo à pergunta, na análise da molécula de DNA presente na célula humana, visualizou-se material genético no nível F, o cromossomo, de condensação. Tal observação nos leva a deduzir que nessa célula estaria ocorrendo um processo de quê? Produção de ácido ribonucleico? Não. Um processo de divisão celular. O cromossomo surge quando a célula vai se dividir em duas células. Correto? Esse foi o conteúdo, as questões que foram cobradas aí nos 3 últimos anos da prova do Colune. E com isso, a gente chegou ao final da nossa última aula. E eu deixo para vocês aqui o meu obrigado e o desejo de todo o sucesso para vocês. Nosso ano foi um pouco atípico, infelizmente aí nós tivemos pouco contato, a nossa convivência foi bem restrita, o que para mim é uma pena, que eu não pude conviver com vocês, mas eu espero de coração que tenha conseguido ajudar vocês aí, tanto em matemática quanto em biologia, e eu torço de verdade
para que vocês consigam aí ter sucesso, seja na escola federal, seja na escola estadual, seja na escola particular, onde quer que vocês escolham, mas que vocês sejam felizes e vitoriosos aí, que tenham sucesso total no que vocês escolherem. As informações já foram colocadas aí no grupo, né? Gilda está deixando vocês bem informados. Fiquem atentos aos processos seletivos, às notícias que estão saindo. Vocês viram aí que o IFMG, por exemplo, esse ano não vai ter prova, vai ser análise de currículo. Isso pode ser bom, mas isso também pode ser um pouco negativo, né? Então vai analisar o histórico de vocês. Fiquem atentos a isso para não perder prazo. Façam escolhas aí com sabedoria. Para quem vai tentar o Colune, o Coltec, que vai ter prova, muita calma, muita tranquilidade. Dá uma revisada no conteúdo, aproveita agora esse período de férias, né, que já está acabando, vai estar mais tranquilo. Vê o que ficou com mais dificuldade, dá uma revisadinha rápida. As aulas estão disponíveis para vocês no YouTube, então se quiser rever alguma aula, é uma oportunidade bacana também. Cefet ainda não tem informação, mas de qualquer forma, gente, o meu desejo é que vocês tenham todo sucesso aí na caminhada de vocês, vitória, sucesso, tudo de bom, e a gente se vê, se Deus quiser, aí num outro momento, numa outra situação, e bom fim de ano para vocês e até a próxima.